Sejam todos bem-vindos ao nosso novo episódio do LeixCast. Hoje com a doutora Silvana Mello Simas, né, que é proprietária de 2 unidades da rede Mundo à Parte aqui em Porto Alegre. Mundo à Parte Zona Leste e Mundo à Parte Lindóia, especialista em fisioterapia veterinária, e veio nos falar um pouquinho, né, da atuação da fisioterapia nos nossos pacientes com leishmaniose. A gente tem alguns pacientes em comum e a gente vê que o trabalho da fisioterapia muitas vezes é bastante útil aí no controle, especialmente no controle da dor, né? Seja bem-vinda, doutora Silvana, ao LeixCast. Muito obrigada, Thiago. Obrigada pelo convite, mais uma vez. Vamos lá. Doutora Silvana, é comum a gente ver paciente de leixe com dor muscular, com dor articular, né, com dor neuropática, e sendo pacientes até sem diagnóstico, sendo encaminhado para a fisioterapia, né, muitas vezes até sem diagnóstico clínico, sem diagnóstico de imagem, né, sendo encaminhado como despachando para a fisioterapia aquilo que que não se consegue diagnosticar e pegar na clínica, né? Como que tu costuma orientar, né, quando se tem alguma suspeita de um paciente com leishmaniose, até porque a gente sabe que as dores de uma artrite monomediada são dores bem fortes, difíceis de controlar com medicações normais, né? E como que tu atua nesse sentido? Como é que é a tua conduta nesse sentido em relação aos nossos pacientes? Então, Thiago, a gente recebe diariamente, né, pacientes com dores articulares, né, como tu comentou, dores neuropáticas, seja por problemas de coluna, problemas articulares. Quando a gente recebe um paciente, muitas vezes a gente acaba desconfiando de uma doença infecciosa quando a gente observa uma determinada alteração em mais de uma articulação, né? Então, aí a gente já, boa dica. Já acende um sinalzinho ali de alerta. Então, muitas vezes, dentro das nossas técnicas, na verdade, do nosso protocolo de atendimentos, quando a gente recebe um paciente para avaliação, a gente avalia ele da ponta do focinho até a ponta do rabo. Não é só a parte que está doendo. Exatamente. Que então, bom, não é só um joelho que rompeu um ligamento, não é só um quadril que está com artrose, uma coluna que está machucada. Muitas vezes a gente tem lesões de compensação também, né? Então, a gente avalia ele como um todo. A nossa busca é por uma visão mais holística do paciente. Perfeito. Em termos de... É um animal com 4 patas, uma coluna, uma cabeça... Uma visão mais ampla do paciente, não só daquele problema que foi encaminhado. Exatamente. Então, a gente consegue identificar isso quando acontece essas alterações em mais de uma lesão. Então, a gente identifica isso com facilidade. Então, a partir desse momento, a gente já começa a desconfiar. Principalmente quando tem envolvimento inflamatório, a gente sabe que vai ter toda aquela sintomatologia de aumento de volume, dor, rubor, né, inflamação, os pilares, né, inflamatórios. Então, a gente já começa a desconfiar bastante. Muitas vezes a gente solicita para o tutor que nos encaminhe exames laboratoriais, caso ele tenha. Como a gente trabalha sempre muito em parceria com o clínico que nos indicou, muitas vezes esses pacientes já vêm com os exames, ou então a gente solicita para o colega. Se não tem os exames, a gente busca fazer ali um protocolo analgésico e tudo mais, mas a gente troca uma ideia com o colega depois. E como que é esse bate-rebate assim, com o clínico, visto que alguns veterinários não tem essa capacidade de identificar? Como é que vocês costumam... Porque tem que voltar para o clínico, né? Tu tem com que certeza. acabar... Não dá para, né, querer... daqui a pouco queimar o clínico lá do outro lado, né? Até porque tem que ter um coleguismo, um profissionalismo nesse sentido. É muito perigoso essa situação, muito perigosa essa situação, né? Sim. É sempre uma situação realmente bastante delicada para a gente não colocar o clínico, nem o tutor, nem ninguém numa saia justa, né? Então, o que a gente costuma buscar quando rola uma certa desconfiança, a gente termina a avaliação, faz o que a gente procura fazer ali de alívio de dor, alívio de inflamação naquele paciente. A partir do momento que a gente encerra a avaliação, a gente entra em contato com o colega e comenta, olha, notei que tem mais de uma articulação que está acometida, queria ver contigo o que tu acha daqui a pouco de fazer um exame de sangue, uma busca mais criteriosa nesse paciente. A gente, quando tem mais de uma articulação envolvida, a gente já pensa em algo infeccioso. Eu notei que está quente, eu notei que está assim, eu notei que está assim. A gente sempre passa tudo que a gente identificou. Até porque tem alguns que não tem tem alguns pacientes que não tem aquela
aquela sintomatologia clássica, né, de lesão de ponta de orelha, enfim. Sim. Né, uma dica que eu posso dar também é dois ou mais pares de linfonodos aumentados, né? Também é sinal de alguma coisa sistêmica, né? Daqui a pouco que não está sendo detectada aí, né? Daqui a pouco, acho que rompeu o ligamento cruzado, aí faz um raio-x, não classifica muito bem, acho que tem aquela coisa que o clínico tem, né? Já foi clínico também. Sim. Acho que tem movimento de gaveta, acho que tem luxação de patela, acho que não sei. Manda para fisioterapia. E ela que se vire, né? Então é interessante a gente, daqui a pouco, fazer uma triagem um pouco maior nesse sentido aí, para realmente não deixar nem o clínico, nem o tutor de saia justa, como tu falou, né? Perfeito. Claro, exato. Muito bom. E quais são os sinais de alerta, né, num paciente com dor crônica que podem sugerir uma doença infecciosa de base, que tu vê assim mais assim na tua rotina, que tu tem visto, né? Não sei se é a tua... dentro da experiência que eu tenho, assim, pensando mais na parte da leishmaniose, justamente, eu já peguei um paciente com poliartrite, né, que foi o que me chamou bastante atenção. Um paciente que havia, inclusive, passado por um procedimento cirúrgico, justamente porque a desconfiança inicial era uma displasia coxofemoral, uma artrose, mas quando chegou para nós, para avaliação, para a sessão, tu identificava um congelamento de ombros, sabe, muita crepitação, muita dor, não só em membros anteriores, na coxofemoral contralateral, também em joelhos. Eu disse, poxa, como assim, né? Tem alguma coisa muito errada. E além disso, era uma leishmaniose meio que de livro, assim, né? Sim. Pele ressecada, descamativa, a onicogrifose, né? Aquele crescimento exagerado das unhas. Então ali já deu para bater o olho e desconfiar. É um paciente clássico, mas nem todos são assim. Mas nem todos são assim. Eu já tive uma experiência de um paciente que veio para fazer ozonioterapia em função de uma lesão no membro posterior. E era uma lesão já crônica, que estava sendo utilizado pomadas e tudo mais, não estava cicatrizando, veio para fazer o tratamento com ozônio. E aí nós iniciamos o tratamento com a ozonioterapia, com uma técnica que a gente chama de bagging, né? Que a gente coloca um saquinho plástico ali e infla com ozônio, né? Aquele membro afetado. E aí a gente apresentava uma melhora, conseguia iniciar uma cicatrização na outra sessão. Ele vinha numa próxima sessão melhor, na outra sessão ele vinha pior. Na outra sessão ele vê melhor, na outra sessão ele vê pior. Tipo, como assim? Como assim isso não está cicatrizando? Em geral, tem um paciente que vem crescendo, devagar, mas vem crescendo, né? Exatamente. Vem evoluindo. Né? Então, ali já deu para desconfiar, tipo, não, tem alguma coisa errada. Não, isso não é uma simples lesão de membro. Não existe o que não cicatrize com ozônio. Claro. Né? Então, como assim isso regride sozinho? Do nada essa lesão retoma. Mas aí tu imagina, por outro lado, em alguns clínicos, né? Daqui a pouco o meu cachorro tá mancando. Tem que fazer um exame de sangue, né? O cara pensa, puxa, vou fazer um exame de sangue, veterinário é esse, né? Que quer fazer um exame de sangue no meu cachorro que tá mancando, né? Sim. A gente, é um dos sinais mais clássicos que tem de leishmaniose, artrite imunomediada. É bem comum, né? E como tu disse, às vezes... eu tenho visto algumas vezes assim diagnósticos radiológicos, especialmente esses mais à distância, onde o clínico fica distante de quem lauda, né? Às vezes o cara, sei lá, meio que obrigado a dizer alguma coisa daquilo ali que tá vendo. O cachorro tá doendo demais, tá mancando demais. Não, só um pouquinho, mas tem que ter alguma coisa errada aqui. Sim. E aí tu vai avaliar a imagem, e muitas vezes o clínico avaliando a imagem, se tem alguma experiência com radiologia, já consegue ver que não tem, às vezes não tem alteração visível em raio-x, né? Então isso é mais um sinal de que alguma coisa está errada aí, que a coisa tem que aumentar esse leque da investigação aí, né? Sim, exatamente. E nesses cães com um diagnóstico confirmado, tá? Com artrite imunomediada ou com alguma miosite, alguma coisa assim. Quais são as técnicas que a fisioterapia pode utilizar para melhorar esse quadro de dor, além, obviamente, do tratamento sistêmico que a gente já tem, né? Sim, então, a gente sabe que boa parte da dor, pensando em dor articular, em função da leishmaniose, é em decorrência da deposição de imunocomplexos, né, e produção exagerada de citocinas pró-inflamatórias a nível articular. Então, os nossos equipamentos, de modo geral, os equipamentos e técnicas que a gente usa dentro da fisioterapia veterinária, eles trabalham principalmente bloqueando a transcrição gênica de citocinas pró-inflamatórias. Então, a gente consegue, muitas vezes, bloquear esses mecanismos de inflamação que estão acontecendo na articulação desse paciente.
Então, tanto a laser terapia, a fotobiomodulação, né? Que envolve a laser terapia, a fototerapia, o campo magnético também ajuda bastante. Todos eles atuam muito pensando, por exemplo, trazendo aí de novo para a questão da articulação, a gente trabalha pensando em laser terapia, a gente vai ter aumento de ATP, a gente vai ter aumento de óxido nítrico, a gente vai ter aumento de espécies reativas de oxigênio, que são sinalizadores redox, né? Então, a gente consegue muitas vezes reduzir essas inflamações através dessas vias. O campo magnético atua principalmente através dos receptores de adenosina A2, né? Então, a gente consegue ativar a transcrição gênica de substâncias que ajudam a melhorar a vascularização no local, né? Então, a gente consegue trabalhar também com reposição de cartilagem, né? Então estimular condroblastos. Então a gente tem uma série de possibilidades que a gente consegue trabalhar pensando em redução de inflamação, melhora de cicatrização de cartilagem óssea, enfim, né? Além dessas questões de redução de inflamação, a gente pode trabalhar também e deve, inclusive, com a questão da melhora da força e o ganho de massa muscular nesse paciente, né? Claro. Melhora de resistência, muitas vezes é um paciente que está com dor, muitas vezes crônica, está evitando se locomover, está muito tempo já deitado, a gente sabe que isso muitas vezes acaba reduzindo volume, força de musculatura, redução de resistência, então a gente inicia muitas vezes com exercícios que a gente chama de isometria, principalmente para esses pacientes que sentem dor ao movimento da articulação, a gente tem como trabalhar a musculatura sem necessariamente exercer um movimento articular. Entendi. Então, para quem vai na academia, lembra daquela bendita prancha, onde a gente testa ali a subjetividade do tempo, a gente consegue fazer mais ou menos um trabalho parecido. Então, o paciente fica em estação, sem movimentar as articulações, mas a gente consegue colocar ele numa plataforma que gera uma instabilidade, vai jogando peso para um lado e para o outro para ativar essa musculatura em diferentes regiões, né, para trabalhar tronco. Então, isso tudo a gente consegue trabalhar uma ativação muscular nesse sentido. Está em tratamento, está já numa fase de recuperação, está recebendo analgésicos, está permitindo uma mobilização articular, beleza, aí a gente já começa a trabalhar daqui a pouco com alguns exercícios mais leves, com obstáculos, e aí, por último, a gente daqui a pouco consegue até colocar esse paciente para fazer uma natação e trabalhar a amplitude de movimento, ou uma hidroesteira e trabalhar um pouquinho mais dessa questão também de amplitude, de força muscular. Então, tem um leque de opções, mas né? sempre trabalhando na base do problema, que é a deposição de imunocomplexo, né? Sim, com certeza. E são etapas, né? A gente precisa respeitar a etapa em que o paciente se encontra. Se ele está numa fase mais dolorida, com certeza a gente vai trabalhar mais para reduzir essa inflamação, eu vou fazer uma pergunta de leigo, mas isso na parte da dor, né? Na parte de imunomodulação, tem alguma... Imunomodulação a gente consegue, muitas vezes, com a ozonioterapia, né? Acho que dá para dizer, pensando em que a fotobiomodulação trabalha também nessa parte de transcrição gênica, pensando assim, em inibidor de moléculas pró-inflamatórias, assim, agindo em termos de NF-kappa-beta, a ozonioterapia é muito boa. Né? A ozonioterapia, eu acho que de imunomodulação, acho que a ozonioterapia seria a principal. A principal no momento. Perfeito. E tu já vivenciou casos em que a fisioterapia auxiliou assim de forma decisiva, não só na dor, mas sei lá, no ganho de massa muscular e funcionalidade desses pacientes, assim, tu tem... Qual que é a tua experiência? Claro que é ampla dentro né, mas especificamente para a questão de leixe, tem alguns casos aí que nós estávamos comentando antes aí. Sim. Então, a gente, pensando na leixe, o que a gente consegue trabalhar é muito para melhora de musculatura é a parte de cinesioterapia, né? É o exercício, é o movimento. Então, a gente tem uma gama de exercícios que a gente pode utilizar, dependendo da etapa em que esse paciente se encontra. Sim. Né? Então, desde daqueles exercícios de isometria mais contidos, que nem a gente estava conversando, né? Até movimentos mais de maior amplitude, né? Então, depende muito de qual etapa que o paciente está, né? Não sei se... Assim como eu tenho uma artrite monomediada, eu tenho um paciente que passou
anos com essa artrite imunomediada, essa artrite já virou uma artrose, a articulação já tem modificação de cartilagem, enfim. Exatamente, a gente sabe que tem... uma amplitude diminuída de movimento, então tem que ver em que estágio que o animal está para poder ver onde que tu consegue atuar, né? Exatamente. Sempre pensando, né, obviamente, no tratamento sistêmico, que é a base de tudo, né? Mas a ideia de trazer outros profissionais é justamente isso, é entender as ferramentas que a gente tem para poder auxiliar esse nosso paciente, que ele é multifacetado, né? Ele tem problema de modulação, ele tem problema de dor, ele tem problema ocular, ele tem problema de pele. E muitas vezes a gente tem... trazendo a sardinha pro lado aqui da físio, né? Muitas vezes a gente tem as questões compensatórias também. Então, é um paciente que tem dor articular, mas ele está contraturando musculatura, ele está tensionado. Então, além de todas essas alterações sistêmicas que acabam acontecendo, tem também a parte das compensações, né? Então, técnicas como massagem são muito boas, né? A gente consegue trabalhar com alongamento utilizando as bolas de pilates, né? A gente ainda brinca no consultório que tem a questão dos pilates. Se o paciente já está num quadro de artrose, já teve todo aquele processo, já está em algo mais crônico, muitas vezes um ultrassom na articulação, a gente consegue melhorar a amplitude de movimento. Né? Então, a gente tem várias coisas que a gente pode utilizar. Muita coisa boa para fazer, hein? Exato. Tá, eu tenho uma dúvida. Uma dúvida, na verdade, não é bem uma dúvida, é uma constatação. É muito comum a gente pegar, eu já fui clínico durante 20 anos aí, 20 e poucos anos, né? 20 e muitos anos, na verdade. Clínico geral. E é muito comum a gente ter animais idosos lá com suas espondiloses, com suas displasias, enfim, né? E uma coisa que eu venho a salientar, tá, até voltar a puxar pro lado de vocês, né? Sim. É muito comum um veterinário diagnosticar, inclusive, algo radiologicamente. Tem uma displasia, Mas, às vezes, o controle desses cirúrgico, o controle clínico, o controle fisioterápico dessas lesões visíveis em raio-x não são suficientes e muitas vezes tu pode ter as duas coisas juntas, né? Tu pode ter uma artrite imunomediada. Eu sempre digo assim, o paciente de Leish, ele não é só uma doença, né? Ele também envelhece, ele também tem lesões degenerativas que podem vir a causar problemas, né? Então, é um combo, né? O cachorro é um ser que ali dentro daquele corpinho ali pode ter um sistema que pode ter várias coisas, né? Então, é só uma constatação assim para acrescentar nisso tudo aí, né? Na verdade, tu muitas vezes tu tem um diagnóstico radiológico, tu tem, né, algo que tu sabe como conduzir, mas tu tem uma leishmaniose por trás que está causando, às vezes, uma dor muito intensa e tu vai olhar, eu já peguei alguns casos assim, uma imagem de raio-x não muito horrorosa lá, que seja compatível com aquela dor que o animal, com aquele nível de dor que o animal está sentindo, né? Então, algumas vezes a gente consegue combater isso com o tratamento sistêmico e aí depois a físio vai complementar com o trabalho dela. E na tua opinião, assim, qual que seria o momento ideal para iniciar uma fisioterapia num paciente com artrite ou com artrose causada por leishmaniose? Assim, qual que é o melhor momento, o momento ideal? Assim, eu sei que isso é muito amplo, né? Sim. Mas vamos lá, pegou um paciente nosso que já está em acompanhamento e que mesmo assim, com toda a doença controlada, ainda tem presença de dor. Qual que é o melhor momento para te começar essa terapia? Olha, imediatamente, né? Então, na verdade... Tem um momento melhor para isso? Quanto antes, melhor. Porque se a gente parar para pensar, é a mesma história que muitas vezes a gente pega com os cirurgiões, né? Que o pessoal, não, a fisioterapia é só para retirada dos pontos. Não, a fisioterapia é só para não sei o que... Não, na verdade, justamente por nós termos à disposição equipamentos que ajudam a reduzir as dores, né? Técnicas, acelerar a cicatrização, né? A gente tem a técnica ali para ajudar a imunomodular, né? A gente estava falando antes de imunomodulação, a própria acupuntura também ajuda, existem alguns pontos que ajudam nessa questão da imunomodulação. Então, na verdade, a gente já pode iniciar o quanto antes, levando em consideração que é um paciente que ele está num processo doloroso, ok. Precisa de medicamento, com certeza. Isso não a gente nem discute. A fisioterapia, ela entra como um adjuvante, a gente precisa tirar esse paciente da crise. Mas é um paciente que ele está com uma hipomobilidade, ele está em repouso exagerado. Então, é um paciente que ele precisa de estímulo. Então, mesmo que a gente não coloque esse paciente para caminhar, que obviamente a gente não vai fazer isso se esse paciente estiver com dor, mas a gente
técnicas para estimular essa musculatura. Uma eletroestimulação, daqui a pouco, uma eletroestimulação neuromuscular para estimular a contração dessa musculatura, para manter essa musculatura funcional, né? Então, na verdade, não existe um tempo. A partir de X dias, a gente já pode iniciar com a fisioterapia para ir, nem que seja esse cachorro, esse paciente transferido, né, transportado numa caixinha de transporte, tu chega lá, nem tira ele da caixinha de transporte, mas tu tem como estimular. Em qualquer etapa pós-operatória, tu consegue atuar. Sim, no pós-operatório, a gente só diz assim, dependendo do procedimento cirúrgico, obviamente, não ir no outro dia, porque, cara, ainda tá num processo ali de coagulação e tudo mais. Os equipamentos muitas vezes liberam óxido nítrico, tem uma questão de vasodilatação, e aí existe aí a teoria de, daqui a pouco, né, de favorecer alguma possível hemorragia. Mas, via de regra, acelera a cicatrização, melhora muito a inflamação. Muitas vezes a gente indica, e nós temos colegas hoje, trazendo aí para a parte ortopédica, que encaminham para a fisioterapia antes do procedimento cirúrgico. Justamente para a gente trabalhar a contratura, trabalhar a compensação, né? Principalmente pensando, por exemplo, numa luxação de patela, tu sabe que tu tem uma contratura muito grande ali, muitas vezes, que precisa ser trabalhada até para favorecer o trans ali no momento do reposicionamento. Então, a gente tem como trabalhar em conjunto com os colegas, tanto antes quanto depois. Então, independe da fase que chegar, vocês têm a ferramenta para trabalhar o controle da dor. Enfim. Isso, com certeza. Então tá, doutora Silvana, muito obrigado pela tua presença. Tava ótimo o bate-papo aí, bem esclarecedor. Eu acho que o nosso seguidor e os nossos seguidores vão aproveitar bastante esse material, vão usar bastante. E eu queria que tu explicasse para eles aonde que eles te encontram, o teu trabalho, onde é que tu faz, como é que tu faz, deixar os teus contatos aqui para nós. Tá certo. Pra gente poder te encontrar, né? Eu sei onde te encontrar, mas o pessoal aí tem que saber também. O pessoal não sabe, né? Tá certo. Eu atuo principalmente na Mundo à Parte, da unidade Lindóia, na Zona Norte de Porto Alegre. Né? Tem uma outra unidade também que é da minha equipe, que é aqui na Zona Leste, na Avenida Ipiranga. Né? Então, são principalmente essas duas unidades onde a minha equipe atua. Né? Eu estou dentro da rede Mundo à Parte, então existem diversas outras unidades em Porto Alegre, né? Tem na Zona Sul, no bairro Tristeza, né? Bairro Monte Serra, enfim. Mas eu atuo principalmente nessas duas unidades, né? Bairro Lindóia, principalmente, onde eu mais atendo. E as tuas redes sociais, para o pessoal te encontrar? Então, as redes sociais é @Mundo à Parte Lindóia. E obviamente, da unidade Lindóia e da unidade aqui da Avenida Ipiranga, no bairro Partenon, é zonaleste.poa.mundoaparte. Perfeito. Muito obrigado pela tua participação e até a próxima, obrigado. Se Deus quiser. Eu que agradeço o convite mais uma vez. Obrigada. Obrigada a todos. Não olha para a câmera no final da pergunta. Se você gostou do nosso conteúdo, não te esquece de se inscrever no nosso canal, deixa o like lá, ativa o sininho, comenta os nossos vídeos e não esquece de compartilhar o nosso conteúdo para que a gente possa continuar produzindo conteúdo de qualidade para trazer mais informação sobre leishmaniose para você.